Aqui estamos, pela graça de Deus, na nossa segunda aula desta matéria hermenêutica e exegese bíblica, Academia Bíblica Bereia, turma das quintas-feiras. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto de 2022. No Brasil, que dia é hoje? Ninguém está se lembrando. Qual é o dia de hoje no Brasil? É o Dia do Soldado. Se você não se lembra, eu me lembro. Tem umas datas que não tem como tirar da mente. Que coisa estranha, né? 25 de agosto é o Dia do Soldado, hoje no Brasil, e aqui estamos, na nossa segunda aula de hermenêutica e exegese bíblica. Obrigado, irmão Kleber, pelo seu esforço, também ao nosso irmão Fábio. E, infelizmente, hoje eu penso que é a primeira vez que estamos num número muito reduzido. Estamos em 2. Eu creio que a turma da quinta-feira nunca teve um número tão reduzido, tão baixo de alunos, mas é como eu já me comprometi, estando 2, continuamos dando aula. Se ficar 1, então não tem como, fechamos a turma da quinta-feira, mas continuamos dependendo, né, confiando na bondade e na misericórdia do nosso Deus. Tá? Então, agradeço o esforço que vocês têm colocado, né, em estarem aqui juntos. Vamos abrir as nossas apostilas na página de número 4. Nós paramos depois que nós falamos dos 5 pontos de destaque da questão do sentido original do texto. Se vocês se lembram, né, nós paramos exatamente aqui. Ó, o sentido original do texto abrange basicamente 5 pontos de destaque. Lembram-se disso? Nós falamos, então, desses 5 pontos de destaque, e agora entramos nesse outro parágrafo que diz: a exegese é uma aplicação dos princípios da hermenêutica à compreensão do significado que o autor pretendia dar. Aí nós explicamos duas coisas bem parecidas, mas são bem diferentes entre si. A teologia bíblica organiza os significados de uma forma histórica, enquanto que a teologia sistemática dispõe esses significados em uma forma lógica. Em resumo, a hermenêutica expõe os princípios de interpretação, a exegese aplica-os ao buscar o sentido do texto. Antes de nós avançarmos e até dar um esclarecimento a esse parágrafo que acabamos de falar, eu gostaria de ouvir de um de vocês, né? Como estamos com um número bem reduzido, o que vocês diferenciam? Quais seriam o que mais diferenciaria a hermenêutica da exegese? Há diferenças entre a hermenêutica e a exegese. Quais seriam as principais diferenças ou a principal diferença entre os dois? Vamos lá. Pode ser o irmão Fábio, o irmão Kleber. Hoje eu estou sem opção de escolher um terceiro aluno. Vamos lá. Os dois não são iguais, já sabemos disso, né? Embora são irmãos, são coligados, um depende do outro, mas os dois trabalham com funções separadas. Como nós entenderíamos as funções da hermenêutica e as funções da exegese? Uma é a tradução do texto, a outra a dos idiomas. Hermenêutica para traduzir ou explicar os textos bíblicos. Não é traduzir, como é que fala a palavra certa? Nossa, minha cabeça está... A nossa, irmão. Eu tenho aqui até anotado. A sua está fresquinha, igual a alface para colheita. A minha está igual a repolho, encolhido. Interpretação do texto. Interpretação, perfeito. Bem que eu fiz um highlight. E a hermenêutica e a exegese, você falou que é a irmã, né, aqui, é a interpretação dos idiomas, né? Dos idiomas, o significado dos idiomas. Isso, dos idiomas originais. Perfeito. Irmão Kleber já estava ali se preparando para dar a dica dele, mas calma, hoje estamos em 2, aí vamos jogar a bola entre os dois, né? Um vai fazer embaixadinha e outro matar no peito para a gente fazer gol, né? E eu já faço gol de cabeça, né? Vamos fazer hoje uma trivela, né? Uma trindade de 3.
Perfeito. Então, diante disso, a exegese, né, pelo que já acabamos de ler, é uma aplicação dos princípios da hermenêutica. Então, a exegese, ela aplica tudo que a hermenêutica ensina, né, a compreensão do significado que o autor pretendia dar. Aí nós temos dois tipos de teologias que são como braços de apoio, tanto a hermenêutica como a exegese. A teologia bíblica, né, organiza os significados de uma forma histórica, enquanto que a teologia sistemática dispõe esses significados em uma forma lógica. Então, em resumo, a hermenêutica expõe os princípios, como já foi falado, né, de interpretação, e a exegese aplica-os a buscar o sentido do texto. Então, outra coisa que também devemos deixar bem separadinho, que a teologia bíblica ela sempre vai organizar os significados na linha da história. Já a teologia sistemática sempre dentro de uma linha lógica, para que o texto, né, tenha em si sentido. Aí nós vamos agora aos princípios elementares da hermenêutica. Olha que interessante. Convém, obviamente, conhecermos os requisitos que o hermeneuta, né, a palavra hermeneuta quer dizer intérprete. O intérprete das Sagradas Escrituras necessita possuir para o exercício de um eficaz, equilibrado e proveitoso trabalho. Então, aquele que quer interpretar bem a palavra de Deus, as escrituras sagradas, precisa possuir, não é, este exercício de forma eficaz, equilibrada, perdão, e proveitosa. Então, temos algumas características a serem observadas ou seguidas para que o intérprete da Bíblia Sagrada seja bem-sucedido. Primeiro requisito seria a espiritualidade. Uma pessoa que não tem um mínimo de espiritualidade, sejamos aqui bem sinceros, é complicado tentar interpretar corretamente a palavra de Deus. O que quer dizer espiritualidade? Está aqui, ó. Ser um homem convertido, ser um homem de oração, ter consigo o Espírito Santo, que é o sumo intérprete, e ser um leitor assíduo e atento a toda a palavra de Deus, ser um homem que ande e caminhe com Deus. É uma coisa super lógica, meus irmãos. Se o camarada não é uma pessoa que teve uma experiência com Deus, esquece. Como é que ele vai interpretar corretamente a palavra de Deus? Ser um homem de oração, não apenas convertido, mas ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento é pela oração. Ter consigo o Espírito Santo, ou seja, tem que ter um relacionamento, uma convivência, uma intimidade com o Espírito Santo. Ser um leitor assíduo e atento a toda a palavra de Deus. Já ouvi da boca de pastores, isso já ouvi muito. Eu não gosto de ler a Bíblia. Estranho. Um pastor fazer uma declaração dessas não tem pé nem cabeça. É a mesma coisa que uma águia dizer, eu não gosto de voar, mas a águia foi criada para voar, entendeu? E os pastores foram chamados para guiar o rebanho de Cristo na base do ensino da palavra de Deus. Então, uma coisa sem pé, sem cabeça, um pastor dizer que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de ler a Escritura Sagrada. É uma coisa totalmente incoerente. E ser um homem que ande e caminhe com Deus. O que é andar e caminhar com Deus? Uma vida de testemunho, entendeu? Uma vida que indique que tem um relacionamento com Deus. Uma coisa é ser religioso e uma coisa é ser cristão. O ser cristão, ele é conhecido na base das suas atitudes, das suas obras, das suas palavras e do seu testemunho. Então, isso, de maneira resumida, seria ter espiritualidade, e é um elemento necessário para aquele que quer interpretar corretamente a Bíblia. Segundo requisito, o estudo das Escrituras. Uma coisa é ler, entendam-me bem, uma coisa é ler a Bíblia. Outra coisa é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia e ler não é a mesma coisa. Estudar você tem que tomar
tempo, trabalhar com os detalhes, destrinchar o texto. É como fosse um trabalho de garimpagem, né? Um trabalho de escavação. Toma-se tempo. Na próxima semana, dia 31, estava hoje lendo meu diário de classe, meu diário de bordo, como queiram. Dia 31 de agosto da semana que vem, né? Que vai ser na próxima quarta-feira, permitindo Deus me dando vida e saúde, eu estarei completando os 53 anos que Jesus me encontrou. Jesus me encontrou no dia 31 de agosto de 1969. E desde então, tenho me esforçado a ler e estudar a palavra de Deus, né? Ler parece ser fácil, e de uma certa forma é, mas estudar não. É muito difícil, toma-se tempo. A primeira vez que eu estudei a Bíblia, eu levei 9 anos. A segunda, eu levei 13 anos. A terceira vez que eu estudei a Bíblia, 24 anos. E agora, a coisa de 4 meses e 6 dias, exatamente hoje, é a quarta vez que eu estou começando a estudar a Bíblia. Meu filho perguntou esses dias, será que você vai gastar mais 24 anos? Sei lá. Passou a conta, né? 63 mais 24, talvez eu vou chegar a 86. Não, até lá Jesus já voltou, então eu não vou ter esse tempo para estudar ainda a Bíblia. Continuo estudando, mas eu creio que não vou ter esse vencimento de mais 24 anos, né? Mas não estou dizendo que isso seja um empecilho para vocês, não. Mas estudar a Bíblia é quase uma tarefa de vida inteira, entende? Em vida inteira. E olha que eu estou, repito, estudando pela quarta vez. E vocês vão me perguntar, eu já sei tudo? Eu não sei de nada. Eu não sei é de nada, gente. 50 anos estudando a Bíblia. 50 anos. Não sei nada. Estou no caminho, não estou desanimando vocês, não. Por favor, continuem essa tarefa, continuem avançando. Mas para sermos bons intérpretes, temos que lançar essa mão desse recurso, estudo das Escrituras. O que isso quer dizer na prática? Para uma sã exegese, ou seja, para eu descobrir o significado das palavras do texto bíblico de maneira sadia, não é suficiente a leitura simples e devocional da Bíblia. Então, o que é necessário? Letra A, um estudo contínuo, sistemático e coordenado da Bíblia, no qual o intérprete aplique a mente e o coração para entender e aprender o que Deus estabeleceu em sua palavra. Número 2, letra B, esse estudo deve ser profundo. Letra C, este estudo deve estar isento de autoteologia. O que é autoteologia? Eu acho, eu penso, eu deduzo, me parece. Todos nós temos direito a termos opiniões, concordam? Todos nós temos esse direito de opinar, mas nenhuma das nossas opiniões devem prevalecer como a palavra final no que diz respeito à interpretação do texto sagrado. Seria uma loucura fazermos afirmações ou conclusões finais baseados naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Não. A Bíblia tem muitos recursos para serem estudados, e na medida que estudamos estes recursos, ganhamos da parte de Deus a capacidade de interpretar de forma correta, sem achismos. Eu achei, não. Você acha, eu acho qualquer coisa. Mas no que diz a Bíblia, nunca temos que ter essa filosofia do achismo ou da axiologia. Este estudo, letra D, deve possuir o toque e a orientação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver nos tocando, nos orientando, estamos perdendo tempo. Virando a página, número 3. Crescimento espiritual. Eu quero acreditar que vocês se lembram do tempo que vocês começaram a caminhar no Evangelho. Eu quero acreditar que o irmão Kleber
se lembra, né, dos primeiros dias, das primeiras semanas, que ele começou a caminhar na presença de Jesus, estudando a Bíblia. Também eu quero acreditar que o irmão Fábio é a mesma coisa. Não tem como esquecer os primeiros passos que damos na nossa vida espiritual. Eu também não me esqueço, eu tinha 10 anos de idade, né? Sexta-feira da próxima semana, Deus me dando também vida e saúde, tudo veio juntinho, né? No dia 31 de agosto de 1969, Jesus me encontrou, e 2 dias depois, no dia 2 de setembro, ele me deu o privilégio de cumprir 10 anos de idade. Então, veio tudo juntinho no pacote. Então, quando eu comemoro a data da minha conversão no Evangelho, 2 dias depois eu estou comemorando o meu aniversário. Então, na próxima sexta, né, eu costumo dizer que eu faço anos 2 vezes. Eu faço aniversário no dia 31 de agosto, né, quando eu nasci para Cristo, e no dia 2 de setembro, quando eu nasci para essa vida. Então, quando eu comemoro o meu aniversário, gente, é coisa de doido, né? Eu comemoro do meu filho, vai ser agora domingo, dia 28. Eu comemoro o dia 31, que é da minha conversão, e comemoro o meu aniversário, que é o dia 2 de setembro, né? A gente tem uma tradição de colocar 3 velhinhas num só bolo. Vocês acreditam? Coloco uma velhinha dos anos do meu filho, uma outra velhinha dos meus anos de fé, e a outra velhinha. Tem que ser um bolinho um pouquinho grande, né? Um pouquinho assim, não grande, assim, mais ou menos desse tamanho, para caber 3 velhinhas, né? Teve um irmão que veio no ano retrasado, quando eu morava em Boston, ele não entendeu, né? Um irmão muito querido, um irmão hispano, quando viu aquele bolo com 3 pares de velhinhas. Que coisa estranha, pastor. Primeira vez que eu vejo isso, né? 3 pares de velhinhas com números, com cores diferentes, né? Aí eu disse, não, essa aqui são os anos do meu filho, esse aqui são os anos da minha fé em Cristo, e esse aqui são os anos da minha vida. É interessante, vou pegar essa moda. E pior que ele está fazendo isso já há uns 2 anos. Uma Viviane, boa noite. Alô, irmã Viviane? A senhora está me ouvindo? Sim, a paz. A paz, fique tranquila, recebi a sua mensagem, faça o que estiver ao seu alcance. Está tranquilo, tá bom? Deus lhe abençoe, muito obrigado. Então, meus Amém. irmãos, eu estou me referindo a isso sobre o crescimento espiritual, né? Todos nós passamos pela fase da conversão, começamos a engatinhar na fé, e aos pouquinhos vamos o quê? Crescendo. Eu tenho certeza que hoje, irmão Kleber, irmão Fábio, em comparação ao dia que se converteram para Cristo, claro, cresceram espiritualmente, avançaram na fé, passaram a ter experiências com Deus e experiência com a palavra de Deus. Então, esse é o terceiro requisito para um bom intérprete da palavra de Deus, né? Marcos 4:33 nos declara que Jesus lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Ou seja, Jesus ensinava conforme a capacidade de compreensão dos ouvintes. E hoje, irmãos, temos que aprender a fazer algo parecido com Jesus. Quando a gente falar da palavra de Deus, na medida do possível, temos que falar numa linguagem que todos entendam. Claro, com devidas exceções, né? Por exemplo, quando você é convidado para um grupo seleto, como homens de negócio, por exemplo, 2 vezes por ano, eu falo a um grupo de homens de negócio aqui nos Estados Unidos, que é a ADONEP, Associação do Evangelho Pleno dos Homens de Negócio. E no Brasil tem todo mundo. Então, 2 vezes por ano eu falo, né, para empresários, para homens de negócio. Claro, aí você tem que usar uma linguagem à altura deles, não uma mesma linguagem que você usaria para jovens, compreende? Para adolescentes ou para casais. Você tem que usar uma linguagem um pouco elevada, que alcance o nível intelectual do profissionalismo daqueles homens de negócio. Para mim tem sido uma linda experiência, 2 vezes por ano, né, falar esse tipo de pessoas, posto que eu não tenho dificuldade, né, que Deus me deu graça e misericórdia para eu falar todo tipo de pessoas, mas o meu público mesmo são as pessoas mais simples, as pessoas do povo, as pessoas que precisam ser alcançadas, né, com uma linguagem mais singela, mais direta, porém com profundidade. E o crescimento espiritual nos dá essa condição, né, de nós nos adaptarmos, sobretudo trazendo uma mensagem que todos entendam.
Aqui está escrito, né, que o alimento no lar pode e deve ser modificado de acordo com o desenvolvimento e o crescimento da criança. O irmão Kleber nasceu um dia, né, começou a tomar leitinho, talvez até hoje o irmão Kleber toma leite, mas não depende de viver tomando só de leite. Acredito a mesma coisa, irmão Fábio, né? Um dia nasceu, como criança, deve ter mamado bastante, né? Mas hoje ele toma leite, mas não é o alimento único do irmão Fábio, porque se a gente depender só de leite hoje, a gente fica anêmico, morre, fica com fraqueza, né? Do irmão Fábio, pelo que eu posso até adivinhar, o alimento do preferido do irmão Fábio é carne. Um churrasco para o irmão Fábio deixa ele alegre, satisfeito. Ou estou errado? Picanha no forno. Picanha no forno, ô meu irmão, não me perturba não que em outubro, quando eu for aí, a gente vai ter que combinar uma picanha no forno, ou na sua casa, ou lá na igreja do pastor Geraldo, né? Mas É só marcar a picanha recheada ainda com queijo e calabresa. Que perigo! Só por causa disso eu vou puxar irmão Kleber. Não tá, o irmão Kleber deu vontade de vir para cá. Você mora onde, irmão Kleber? Está em Uster. Tá aqui do lado. Está do lado. Irmão Kleber, vou tomar aqui o atrevimento. Vou puxar irmão Kleber. O dia que eu combinar com o irmão Fábio, vou puxar irmão Kleber. Posso, irmão Fábio? Não vou poder puxar a irmã Viviane, que está lá em New Jersey, está mais complicado. Mas o irmão Kleber eu vou puxar. Não, sério, gente. Pastor Geraldo me dando a data lá em outubro, pode acreditar. Vamos fazer essa picanha no forno aí, recheada. Senhor, até já agora me deu nervoso, até me deu tremedeira. Santo Pai, não. É a minha debilidade, apesar que eu estou agora com uma dieta alimentária bem restringida, né, não posso comer, massa acabou. Desde que eu tive esse problema do coração semana passada, minha médica me proibiu massa, reduziu 80% do carboidrato, pão nem por brincadeira, ravioli, canelone, lasanha, passo assim de costas. Então, agora, minha comida agora é salada e grelhado, salada, grelhado e feijão. Pensa nisso, gente. Que penitência eu estou passando. Não só posso comer grelhado, salada e feijão. Arroz, nem por brincadeira, macarrão, coisa que... Pensa uma coisa boa, macarrão, canelone. Acabou, terminou. Se eu quero viver um pouquinho mais, agora é carne grelhada, frango grelhado, peixe grelhado, dá trabalho, né? Salada e muito feijão. Mas, amém, glória a Deus. Não... Mas a picanha eu posso. Eu perguntei à minha médica, e aí, doutora, e a picanha? Picanha assada, picanha do forno, como você quiser. Oh, coisa boa, que Jesus teve misericórdia. Desculpa, gente, eu quero relaxar um pouco, mas olha, quando fala em picanha, me desespera. Para com isso, meu Deus. Eu saio do sério, mas a gente vai combinar direitinho, né? E vai dar tudo certo. E aí, irmão Kleber que vai sair para casa meio torto, né? Acho que alguém vai ter que... Traz alguém, irmão Kleber, porque para voltar para a Ustra, o irmão vai voltar embriagado de carne. Dizem que carne não embriaga, é mentira, embriaga bonito. Com aquela quantidade de carne, você sai bem embriagado. Mas vamos lá, humildade. Humildade é um outro requisito para um bom intérprete da palavra. Mateus 11:25 fala sobre isso, né? Que Jesus, ele é manso e humilde de coração. Mas o que quer dizer humildade? Tem um conceito errado das pessoas, né? Humildade, muitos traduzem uma pessoa simples, uma pessoa simplória, uma pessoa pobre. Não. A palavra que define biblicamente humildade fala de dependência total de Deus. Então, a nossa humildade aumenta na exata proporção de nossa real comunhão para com Deus. Se alguém diz que é completamente humilde, está mentindo. E é uma característica que custa a tê-la. Não é muito fácil termos a humildade no nível que Deus quer, ou seja, depender 100% de Deus. É muito difícil, gente, vamos ser sinceros. É muito difícil sermos 100% dependentes de Deus. Por isso que Deus tem permitido a vários de nós, né, eu, aos irmãos, passarmos provações, porque as provações nos ensinam
a dependermos mais de Deus. Ou estou errado? Quando temos lutas, tribulações e provações, o nosso sentido de dependência dele, ó, aumenta e muito. Não estou falando de depender apenas nas nossas necessidades materiais, mas no espiritual, no emocional. A nossa dependência tem que ser completa. Quando a gente fala dependência, a primeira coisa que vem na mente de alguns é situação financeira. Não. A Bíblia fala que essa dependência ela tem que ser completa em todas as áreas. Olha o que diz aqui, ó. A humildade abre a porta de nossa compreensão da revelação divina. Se a gente não aprende a depender de Deus, o que a gente vai dizer? Ah, eu já sei o que a Bíblia me ensina. Eu já entendo tudo deste texto. Isso é muita arrogância, gente. É muita arrogância. A pessoa que mais leu a Bíblia, a pessoa que eu conheço em vida, no meio da língua portuguesa, no meio dos brasileiros, que mais leu a Bíblia, foi o autor dessa Bíblia aqui de estudo, ó, a Bíblia Antônio Gilberto. Essa pessoa eu conheci em vida, foi o meu mentor 14 anos. Me acompanhou da minha conversão até o ano de 1983. Então, o homem que é o autor dessa Bíblia foi a pessoa que eu mais conheci que leu a Bíblia. Sabe quantas vezes, pastor Antônio Gilberto, embora ele não vincula isso na imprensa, na mídia você não vai encontrar esse registro, se ouvir da boca dele numa reunião de obreiros. Esse homem já leu a Bíblia 897 vezes. Eu falei, papai do céu. Eu fiz a pergunta a ele, pastor, e aí, qual é a sua sensação? Ele deu um sorrisinho. Meu irmão, continuo não sabendo de nada. Falei, pastor, se o senhor não sabe nada, depois de ter lido 897 vezes, eu sou um micróbio. Eu sou um germe, para não dizer um verme. Ele deu outra risadinha. Irmão, continua insistindo, pastor. Eu estou falando de 1979. Pastor, o que é que sobra para mim? Calma, meu irmão, vai devagar. Você vai gastar uma vida inteira para ler a Bíblia, né? E eu tenho, na medida do possível, já há mais de 50 anos, lido, estudado e confesso, irmãos, tenho muito ainda que aprender. Mas é tão triste quando a gente ouve pastores batendo com a mão no peito. Eu já sei a Bíblia toda, de cabo a rabo, já li 200 vezes. O importante não é a quantidade de vezes que se leu, é a quantidade daquilo que ele leu se está sendo praticado na vida prática. Estou entendendo, irmãos? O importante não é a quantidade de vezes, é o volume daquela quantidade de vezes que lemos a Bíblia, se ela está dentro da nossa vida diária, da nossa vida prática. E eu garanto a vocês, muita gente já leu a Bíblia mais de 300 vezes. Mas até que ponto essas 300 vezes estão dentro do exercício da vida diária? Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a sermos humildes. O homem de espírito vaidoso e altivo, a este Deus o contempla de longe, isto é, o orgulho o afasta da presença do Senhor. Vocês já ouviram uma expressão, né? Eu já ouvi isso até de púlpito e me assusta. Meus irmãos, eu estou orgulhoso, nós nos orgulhamos por ser a maior igreja da cidade, ou nos orgulhamos de estar fazendo um grande trabalho de evangelismo. Irmãos, isso me deixa gelado quando eu ouço um pastor, um obreiro usar essa expressão de púlpito. Ah, não, pastor, isso é uma força de expressão. Então tem uma coisa errada na Bíblia. Se isso é uma força de expressão, a Bíblia condena taxativamente toda e qualquer palavra ou expressão que traga o orgulho na tona. Não sei se você já leu isso. O livro de Provérbios está cheinho de advertências, mas cheinho mesmo, para a gente ter muito cuidado com isso aqui, ó, para não falar coisas que impliquem em vaidade, em soberba, em arrogância, e hoje está tão comum, né?
as pessoas usarem isso como uma desculpa esfarrapada. Ah, é uma força de expressão. Não, o obreiro usou uma força de expressão, eu me orgulho. Mas Satanás também usou essa expressão lá no céu. E, na verdade, não foi apenas uma força de expressão, foi o desejo que ele teve em derrubar Jesus da destra de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é perigoso, gente. Se a gente não treinar isso aqui, a boca fala. Lembram-se que Jesus disse? O que Jesus disse sobre a boca? A boca fala do quê? Do quê? Ó, quem se lembra? Vamos lá. Estou querendo dar pontinho para vocês, gente. A boca fala do quê? O Ó, coração cheio. e, irmão Kleber, vai ganhar os 50 pontos agora, né? Mas o Fábio ficou assim, ó. O Fábio demorou, o Fábio chegou atrasado. Mas irmão Kleber dizia, vou perder essa bocada agora, eu vou dar um capote no Fábio. E deu bonito, ó. O Fábio que ficou lá. Parecia um namoradinho apaixonado. Mas O meu filho veio me abraçar na hora. Ele distraiu, poxa. A culpada é ele. Filho, olha, gente, filho é benção, mas filho também é para essas coisas, né? Filho é para nos distrair. Pensa no meu menino. Eu estou aqui dando aula, ele está ali na. Olha, rapaz bonito. Oi, rapaz, você é bonito, hein? Meu Deus, é mais bonito que o teu pai, sabia? Que é isso? Mas outro, meu pai, esse então ganhou. Os dois são bonitos. Os dois ganharam do irmão Fábio. Desculpa, irmão Fábio, irmão ficou para trás. Esses dois rapazes são mais bonitos que o irmão. Muito lindos. Que idade tem os dois, irmão? O pequenininho tem 7, o maior tem 10, e o meu mais velho já vai fazer 18. Que o irmão disse que já tinha ido para o Brasil, correto? Voltou já. Já voltou? Já ficou 30 dias lá. Uau, mas já passou tudo isso? Meu Deus, que eu me recordo que nós almoçamos juntos, né? E não falou dessa possibilidade. Meu Deus. Gente, eu estou velho 30 dias. Que é isso, Pai Celestial? Mas amém. Vocês entenderam essa questão do orgulho? Isso aqui é muito sério, gente. É muito sério. E a gente cai nesse acidente ou nessa situação que muitas das vezes ela é involuntária ou falada na nossa ignorância, na verdade. Eu estou orgulhoso. I'm proud. Temos que ter muito cuidado com essa expressão, porque essa expressão ela é um pouco perigosa, né? A boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6,45. Então, eu não vou falar nada que não proceda, né, de um coração que não esteja cheio. Então, é bem difícil, né? Com todo respeito, à luz da Bíblia, alguém encher a boca e dizer eu estou orgulhoso e o coração não está cheio de orgulho. É impossível alguém dizer eu estou orgulhoso de ter feito isso se o coração está cheio de humildade. Um coração humilde nunca, jamais vai dizer essa expressão estou orgulhoso de ter feito isso ou feito aquilo. Ao contrário, o coração humilde sempre vai reconhecer o que está escrito em Romanos 11:36. O que diz lá? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Oh, ai, 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 ai. Esse deveria ser o lema de todo cristão. Se Deus está te usando, se Deus está abençoando, se Deus está te prosperando, se Deus está usando você em sinais, prodígios e maravilhas, alô, porque tudo é dele, por ele e para ele. Nada é nosso. Temos que dar glória e honra para a pessoa certa. Eu e você somos apenas vasos de barro. Agora, ele é tudo, tudo e tudo, então toda a glória damos para ele. O intérprete orgulhoso, continuando aqui na letra C, autossuficiente, presumido, cheio de autoconfiança em sua autocapacidade, não poderá aprofundar-se na interpretação da palavra de Deus. A letra mata, disse o apóstolo Paulo. Eu ouvi da boca de um pastor da Assembleia de Deus há uns anos atrás. Pastor, estudar teologia nos tira da presença de Deus. O quê? Repete de novo. Estudar teologia nos tira da presença de Deus. Mas por que não diz isso? Todos os que eu tenho conhecido que estudam teologia, tudo peito cheio, tudo gente arrogante. Não, irmão, o irmão está generalizando. Tem aqueles que não são sábios, tem aqueles que são imprudentes, imaturos,
que basta ter um pequeno conhecimento da Bíblia, é igual a bebida, é igual a aguardente, vai para a cabeça. E fica orgulhoso, é verdade, fica arrogante, fica pretensioso, mas o comportamento correto de um servo de Deus que está estudando a Bíblia é reconhecer que o pouquinho que ele está aprendendo não é para ele ou não é dele, vem lá de cima para ajudar o nosso crescimento e ajudar o crescimento de outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, pastores que dizem isso estão generalizando, né? Que estudar a palavra de Deus é uma atitude de arrogância. Já outros dizem que é uma perda de tempo. Quando você ouve um pastor dizer eu não vou deixar o meu membro estudar, é porque ele se sente o quê? Ameaçado. Vamos ser sinceros, creio que eu já falei isso umas 2 ou 3 vezes, como existem hoje pastores que se sentem ameaçados porque o seu membro está aprendendo um pouquinho mais a Bíblia. O pastor deveria ter, ao contrário, sentimento de gratidão a Deus. Puxa, um exemplo, né? Só um exemplo, por favor. Irmão Kleber está sabendo da Bíblia mais do que eu, né? Pastor Rafael, eu já o conheço há muitos anos, pastor Rafael é um homem de Deus, e o pastor Rafael nunca vai se sentir ameaçado. Pelo contrário, ele já foi nosso aluno com a pastora Flávia, estudaram o bacharel em teologia, são muito humildes, confesso, são muito, tem muito que ensinar, e com certeza eles são incentivadores a outros que estudem a Bíblia. Então, o pastor que tem, o líder, que tem consciência do seu chamado, certeza do seu chamado, ele nunca vai se sentir ameaçado por um membro do corpo de Cristo que esteja estudando e até mesmo sabendo mais do que ele. Aliás, a atitude correta de um líder, segundo o coração de Deus, é dizer isso. Muito obrigado, Senhor, porque os teus membros, as tuas ovelhas, estão sabendo mais do que eu. E elas poderiam o quê? Eles podem com isso me ajudar, me dar respaldo, me dar apoio, me dar segurança. Mas tem aí uns imaturos, essa é a verdade, né? Que se sentem ameaçados, né? Eu conheço um pastor de uma outra congregação, de uma outra igreja, que recomendou a 4 dos seus membros que estavam estudando conosco a sair da nossa escola. Aí eu perguntei a esses 4, pastor, nós estamos indo embora porque o nosso pastor pediu. Como assim? Não, ele achou inconveniente. Aí uma irmã, que não tinha língua, né, assim, papas das línguas, abriu o jogo. Não, pastor, ele nos pediu nos retirar do curso porque a gente já estava sabendo mais do que ele. E o irmão, que é o esposo, ficou chateado. Não, você não podia falar isso? Não, mas eu vou mentir? Nosso pastor nos colocou contra a parede. Quando ele se deu conta que a gente estava sabendo um pouquinho mais do que ele se sentiu ameaçado. Mas essa é uma atitude que a mim hoje não me assusta, entende? Já passei isso muito no passado. Continuamos vivendo essa mesma realidade, vai continuar assim, não tem como mudar, né? Tem pessoas, tem pastores que não têm, infelizmente, segurança do seu chamado. Mas que bonito, que lindo, né? Quando o seu líder sabe que você está estudando, que você está progredindo, que você está conquistando, te dá todo o apoio, te incentiva para estar firme e seguir até o final, porque ele sabe, né, que é uma bênção na sua vida e vai ser uma bênção aonde? Na vida da igreja, né? Assim eu acredito no pastor Rafael, no pastor Hugo, que é um amante da palavra de Deus. Eu conheço pouco o pastor Hugo, estive uma vez só, eu acompanho nas redes sociais, agora eu falo para a glória do Senhor, mas eu vejo que o pastor Hugo é um homem que valoriza muito o estudo da palavra. Me corrija se eu estou errado, irmão Fábio, mas valoriza, eu acompanho o pastor Hugo nas redes sociais e eu digo, uau, está aí uma raridade que não se vê hoje, né? Pastores que investem no estudo bíblico, colocam a igreja a ter sempre aquele despertamento, aquela consciência do estudo da palavra. Isso é muito lindo. O pastor Rafael também é a mesma coisa, e outros, né, que são poucos nos dias de hoje, vemos dando esse apoio, porque são homens humildes, homens que reconhecem, né, que nada é deles, mas tudo vem do Todo-Poderoso. Letra D, frequentemente, os obreiros não estão atentos e concentrados nos estudos bíblicos, sem dar-se conta que eles mesmos impedem para si a profundidade no conhecimento do Santo Livro. Uma coisa que eu tenho observado com muita atenção ao longo de quase 50 anos. Quem deveria dar mais atenção aos momentos de estudo bíblico deveriam ser os obreiros, mas de 20 obreiros que eu constato,
Menos da metade está com um caderninho e uma caneta anotando. Não sei se vocês observaram isso. Não é que eu seja reparador, mas não é um costume hoje, um culto de ensino, você ver os obreiros de caneta e lápis, ou papelzinho, ou caderninho, anotando. A menos que eles tenham uma memória prodigiosa, né? Que não é a minha. A minha é memória de rato, de barata, bem fraquinha. A menos que esses obreiros tenham um hard drive gigante que está processando tudo no ouvido. Mas quando eu vou a uma igreja americana, uma igreja hispana, interessante, né? Tá todo mundo de caderninho na mão, né? E de caneta. É assustador. Tem uma igreja aqui perto da minha casa, a minha igreja é uma igreja americana, mas tem uma outra igreja americana que é maior do que a minha, né? Tem 9.500 membros. E é assustador. Você chega domingo de manhã, é impressionante. Todo mundo. Se eu vejo 4, 5, é muito. Mas entre mais de 9.000 pessoas, todo mundo de caderninho e caneta da mão e anotando o que o pastor fala, né? Tem um telão gigante, nem todo mundo também anotando o que está no telão. Eu falei, uau! E por que a gente não vê isso com tanta frequência nas igrejas brasileiras? É uma questão de hábito, né? É uma questão de valorização à palavra de Deus, né? Infelizmente, hoje, Pastor, sim, só te cortando um pouquinho. à O senhor falou vontade. sobre obreiros, né? Anotar. O que mais dói é que nem é triste falar, mas nem Bíblia eles carregam, quanto mais anotar. Isso eu já Nem a Bíblia carregam, quanto mais anotar. Eu estive há pouco tempo, não vou dizer exatamente em quanto tempo, mas menos de 6 meses, num trabalho de um pastor que me convidou em Boston. Foi um trabalho só para obreiros, não foi para a igreja toda. Estávamos entre 48, 47 obreiros. Foi um trabalho de 2 dias, uma sexta e um sábado, só para obreiros, diáconos, evangelistas, presbíteros e pastores. Foi numa igreja aí na Grande Boston. Foi muito bom, mas algo muito me incomodou. Daquele grupo de 47, 48, só 9 estavam carregando Bíblia. 10 tinham em torno de Bíblias eletrônicas. O pastor não gostou, o pastor da igreja não gostou, tanto que deu uma chamada de atenção bem forte. E os demais não levaram Bíblia. Eu fiquei bem assustado. Falei, uau! Aí quando eu percebi que aquele grupo estava ali sem Bíblia, aí eu forcei um pouquinho a barra, né? Ou seja, eu levei meu projetor, tinha um telão lá, e aí eu tive que mudar um pouco o sistema das 2 aulas, né? Foram 2 aulas de 3 horas e meia cada uma, com um pequeno intervalo no meio, mas muito me frustrou, muito me assustou, que obreiro não levava a Bíblia. Eu falei, que isso, meu Deus? Esse é um trabalho para obreiro. Mas depois o pastor deu uma chamadinha de atenção, mas queimou a orelha de muita gente. E hoje, irmãos, infelizmente, não deveria, né? Não deveria me assustar ou nos assustar. Mas isso é a questão da valorização. Tem aquele pastor que está ensinando sempre, sempre, mas tem obreiro que definitivamente não tem um pouquinho de temor. Eu digo isso, temor da parte de Deus para considerar a importância e o valor daquele momento, que é estudar a palavra de Deus. É o que eu estou falando aqui agora, né? Possuir o temor de Deus. Está em queda, está em baixa temor de Deus hoje, entendeu? Na reverência, no estudo da palavra, tá feio o negócio. O povo parece que está fazendo da igreja a extensão da sua própria casa. Se a sua casa é uma bagunça, está levando essa bagunça para a igreja. Mas se a sua casa é uma ordem, uma casa cheia de temor de Deus, é claro que a igreja vai refletir a questão da sua própria casa. Ser sábio espiritualmente, fazer as coisas no lugar certo, no tempo certo e na hora certa. Uma outra característica do bom intérprete da palavra de Deus. Ter fé na palavra de Deus. É inoperante e nulo o conhecimento da palavra de Deus sem nossa fé sobre e nesta mesma palavra. Não tem sentido, né? Uma pessoa que quer interpretar a Bíblia e não ter suficiente fé naquilo que está lendo, naquilo que está estudando. Mansidão e quietude. Tem muito obreiro com pavio curto. O que é isso? Nervoso. Obreiro cheio de ira.
Obreiro que mete os pés pelas mãos. Ei, não, eu sou sanguíneo, eu nasci assim, eu sou assim, Gabrielo. Que Gabrielo, coisa nenhuma. Tem que tomar realmente uma posição de mansidão. Eu trabalhei numa igreja no Rio Grande do Sul há muitos anos. Eu convivi com 7, 8 obreiros. Pensa aqueles obreiros nervosos, falam o que dá na cabeça, têm atitudes imaturas. Estou falando de homens de 50, de 60 anos de idade, né? São pessoas assim apressadas, nervosas. Isso não dá para ser obreiro, entende? E mais ainda para ensinar a palavra de Deus. Para se ensinar a palavra de Deus tem que ser pessoas mansas, quietas e, sobretudo, comprometidas com a Bíblia, que diz que o homem violento em suas palavras, em suas atividades e atitudes, não poderá jamais aprender as coisas de Deus. Como é que alguém vai querer aprender algo se ele não está manso, quieto, tranquilo, com uma vida que agrade a Deus? Atentemos ao que diz Provérbios 21:5. O estudante da Bíblia apressado, precipitado, não irá longe, e tampouco poderá alcançar a profundidade na interpretação da palavra de Deus. Esses são. Aí temos o nono requisito. Unção de Deus na vida da pessoa. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira. Então, a unção é um fator também importantíssimo. Você pode ter todo o conhecimento bíblico que você puder adquirir, mas se você não tem unção, o que é unção? É a vida de Deus operante na sua vida, na minha vida, na nossa vida, não é? A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, mas também de nada adianta ter tanto conhecimento, tanta letra, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que Deus nos dê poder dos altos céus para o que aprendemos não fique só apenas de memória, mas que possamos usar na prática, porém com unção. Agora vocês, meus queridos irmãos, eu vou pedir que vocês prestem redobrada atenção. Assim como lá no passado, eu não sei se vocês passaram pelo tempo na escola primária da tabuada. Vocês passaram pelo tempo da tabuada? Olha lá, irmão Fábio passou, não é tão idoso, mas passou pela irmã Clélia, também passou pela tabuada. É o que eu não vou mostrar agora a vocês, que eu tenho que ir lá na garagem para abrir o meu baú. Eu tenho um baú, parece aquele baú da Arca do Tesouro, mas nesse meu baú, ele está escrito ali, né? Relíquias da Infância, é enorme. Ele é do tamanho de uma televisão de 27 polegadas, mas está todo o meu material da minha infância e até está ali guardado. Está amarelinha. A minha primeira tabuada, gente, datada de 1967. Que isso, pastor? É do tempo do Ronca. Tem até hoje, 1967. Tinha 9 anos de idade. Meu Deus, o que é isso? E fui aprender a somar, multiplicar, dividir. Está guardadinho até hoje. Já tive que colocar durex, né, nas partes de trás, que já estavam as páginas se despegando. Mas eu tenho essa alegria, né, esse privilégio de ter guardado, né, uma relíquia de mais de 50 anos. Por que eu estou mencionando a tabuada? Essas 6 coisinhas que nós vamos falar agora são a tabuada da hermenêutica. Você pode estudar, memorizar tudo dessa matéria, mas essas 6 coisas aqui, ó, é a sua tabuada na hermenêutica bíblica. Se você se esquecer dessa tabuada, até para fazer a provinha você vai ter problema. Vamos lá. Contexto bíblico. Contexto bíblico. Vamos abrir a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Só para informação dos irmãos, nossa aula terminará dentro de 20 minutos, exatamente, né? Como eu falei a vocês, nós não vamos passar das 10 da noite. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 20.
Vou esperar. Tá aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Um aluno da turma da quarta-feira disse: profecia de quê, pastor? Aí eu tentei explicar para ele, não tentei não, eu expliquei, que se confunde a palavra profecia no Novo Testamento como o dom temporal de profecia, mas aqui a palavra profecia não está relacionada com o dom chamado dom de profecia, não é o dom. A profecia aí é o significado da palavra de Deus revelada e escrita. Anote aí que a palavra profecia na Bíblia, ela tem dois significados. Ela pode significar o dom espiritual de profecia, né? E a revelação escrita da palavra de Deus. Como é que eu sei disso? Provérbios capítulo 29, Provérbios capítulo 29, versículo 18. Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Entenderam, então, a palavra profecia, no contexto geral da Bíblia Sagrada, se refere à revelação de Deus pela palavra escrita. Então, a palavra profecia, no sentido de toda a Bíblia, se refere a esta revelação, que é a Bíblia Sagrada, os 66 livros, né, que temos à nossa disposição. E é exatamente o que Pedro se refere aqui. Agora, o dom de profecia, Paulo se refere lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, como em outras passagens, né? Como Romanos, capítulo 12, Efésios, capítulo 4, e assim vai. Mas aqui, anotou? A palavra profecia, nesse contexto de Pedro, é a mesma de Provérbios. Está se referindo o quê? Ao todo da palavra escrita. Então, vamos traduzir, então. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia, ou seja, nenhuma revelação escrita da Escritura é de particular interpretação. Então, não me dá o direito de dar uma interpretação minha ao que está escrito aqui. Não me dá esse direito, mas me leva o dever de estudar, de buscar em Deus a encontrar o que é a chave que abre a interpretação desta revelação. Se nós não termos uma chave, nós não entramos na nossa casa. Concordam comigo? Não entramos. Eu estive numa casa em Miami, alguns meses atrás, de um pastor americano, que eu fiquei encucado. Pensa numa coisa que te encuca. Chegamos na porta da casa dele, eu não vi maçaneta, não vi nada, não vi fechadura. Pastor, aqui é a sua casa? Aqui é a minha casa. Ele ficou olhando para mim sorridente. Mas como é que a gente vai entrar? O pastor, adivinha. Pastor, tá difícil, porque é a primeira vez na minha vida que eu vejo uma porta completamente lisa. Sabe o que é lisa? Lisinha, lisinha, lisinha. Eu falei, não estou vendo nada aqui. Ou eu estou ficando cego. Aí o pastor começou a rir. Pode apalpar a porta. Eu falei, por quê? Pastor, como é que vamos abrir essa porta? Aqui tem uma chave. Aí ele usou a palavra, that is a key here. Ué, aonde? Ele deu um outro sorriso. Aí eu comecei a ficar nervoso. Ficamos 10 minutos na entrada da porta da casa dele. Falei, Senhor, tem um mistério aqui. Me dá a revelação. Como é que eu vou entender isso? Daqui a pouquinho, ele, com o polegar dele, faz isso aqui, ó. E no meiozinho da porta, bem no cantinho, ele encosta e a porta abre. Eu falei, opa, o que é isso?
Ela tinha um sensor digital. Meu Deus! Um sensor digital que identificou a digital direita dele e abriu a porta. Eu falei, papai do céu, eu estou no século 22. Aí ele, você sabe quanto eu paguei por esse sistema? Meu pastor nem fala, já estou até nervoso. $830. Papai, que fechadura difícil de cara. Eu nunca daria $830. Eu conheço aquelas que você digita os números. Não sei se vocês já viram, né? Tem fechaduras que você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que seja, mas é a primeira vez que eu vi uma porta se abrir com o toque da digital. Coisa de filme de Tom Cruise. Eu me lembrei, eu sou amigo do Tom Cruise. Por quê? Isso é coisa de Missão Impossível, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, acho que só está aprendendo com Tom Cruise alguma coisa. Por que eu estou mencionando isso? A Bíblia é a mesma coisa. Aqui dentro tem uma chave. Deus deixou à nossa disposição. Mas sabe aí o problema? Identificar como abrir essa chave. Para então nós termos a correta interpretação. Deixa eu falar uma coisa que entristece. E o irmão Fábio vai entender isso um pouquinho mais que o irmão Kleber. Não que o irmão Kleber não entenda, tá? Mas talvez o irmão Kleber também vai entender agora no que eu vou colocar. Mais de 80% dos nossos pastores brasileiros, vamos falar dentro da nossa realidade, correto? Não quero falar dos hispanos, nem dos americanos, que a gente respeita, deve considerá-los, tem os seus problemas, suas situações, mas em 22 anos que eu estou nesse país, eu tenho observado que mais de 80% dos pastores brasileiros não dão a mínima para estudar hermenêutica. Não se interessam. Não se interessam e nem se interessam para ensinar aos seus obreiros, que é o pior de tudo. Querem ficar numa espécie de ignorância conveniente. Essa é a verdade, uma ignorância conveniente para ter melhor controle sobre as atitudes tanto da igreja como dos obreiros. Pastor, você não está usando de maldade? Não, não estou usando de maldade. Isso é um fato. Porque se houvesse consciência dos líderes brasileiros, as igrejas hoje, nas escolas dominical, estariam tendo pelo menos lições básicas de hermenêutica bíblica. Lições básicas. Não o que nós estudamos, que é algo um pouco mais profundo, mas eu estou falando do básico. Quando não se dá o básico, irmãos, preste atenção, é muito fácil manipular uma igreja, sim ou não? Sim ou não? Se não dá o básico. E se o básico não está sendo dado, então e agora? Como é que fica? Não fica. Fica feia a coisa. Porque qualquer líder pode falar qualquer coisa e o povo vai acreditar como fosse a verdade absoluta de Deus. Então, o que nós vamos entrar agora sobre a questão dos contextos. A hermenêutica tem a lei dos 6 contextos. Se nós não praticarmos esses contextos, vai ficar bem complicado. Olha só. A grande maioria dos erros doutrinários, das heresias, das falsas seitas, ocorrem pelo emprego do texto sem a devida aplicação do seu contexto. Isso é perigoso. Os testemunhos de Jeová fazem isso, os adventistas do sétimo dia fazem isso, os mormons fazem isso, e tem milhares de pastores no mundo inteiro fazendo isso e, manipulando pesado o rebanho de Cristo. Utilizando o texto bíblico sem seu contexto, poderemos levar a Bíblia a afirmar que ela não ensina. Por exemplo, a Bíblia não ensina, nem direta ou indiretamente, sobre que o suicídio é algo válido, algo que Deus não reprove. A Bíblia não diz nada abertamente. Mas quando você estuda o contexto bíblico, nós aprendemos o quê? Que o suicídio não é algo que Deus aprova. Concordamos com isso? Deus não concorda, Deus não aprova o suicídio. Deus nos dá inteligência quando lemos e estudamos a Bíblia para chegar à conclusão que quem dá e tira a vida é um só, Deus. Não dá o direito a mim, a você, mesmo doido, desesperado, aflito, deprimido, angustiado, pegar uma pistola e... Não nos dá esse direito. E a gente sabe para onde a gente vai, tá? Com exceção daquelas pessoas que sofrem de doenças mentais. Aí é diferente. Aí é diferente. Uma pessoa com doença mental, ela perdeu o controle
da sua sanidade mental e da sua consciência aberta. Conheci há muitos anos no Brasil um evangelista, homem de Deus, pregava, 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 mas por algo que a gente não entende, é uma coisa estranha, não tem explicação. Vai tentar explicar isso. Ele adquiriu o mal de Alzheimer. Alguns de vocês já ouviram falar do mal de Alzheimer. Ele vai destruindo a capacidade mental. Um homem perfeito, com a saúde de touro, mas aos 57 anos de idade começou a apresentar Alzheimer. E foi uma degeneração muito rápida. Acho que levou 2, 3 anos e ele já estava no estado extremo, já não conhecia as pessoas, a sua esposa, os seus filhos. Parou de ir à igreja porque ele estava com uma dependência total e completa das pessoas. Um belo dia, segundo o filho mais velho, porque ele morava, né? Ele já não podia morar sozinho, ele morava já em companhia de um dos filhos casados. Testemunha do filho mais velho, ele encontrou debaixo da cadeira uma caneta, daquelas com a ponta bem fininha. E ele sempre tirava objetos cortantes, né, da visão do irmão. Porque como irmão com Alzheimer poderia se machucar, né, facilmente com qualquer objeto cortante. Então tiravam faca, gilete, o que fosse cortante, tiravam fora do alcance dele, porque ele estava perigoso. Mas estava aquela caneta solta debaixo da cadeira. Vocês acreditam? Ele pegou a caneta, ficou assim, segundo o filho mais velho, porque ele estava numa distância de uns 4, 5 metros. Ele ficou assim, olhando para a caneta, né? Como essa caneta aqui, ó. Assim, Aí, de repente, num reflexo altamente rápido, sabe o que ele fez? Enterrou no pescoço. Acertou a glândula carótida. Hemorragia terrível que teve aquele homem. Foi levado ao hospital. 6 horas depois já estava morto. Foi uma destruição para aquela família. Ou seja, foi um suicídio, foi um tipo de suicídio, estão me entendendo? Mas não foi um suicídio porque ele quis. Ele estava com um problema mental. Você agora vai me perguntar, Deus já condenar esse homem? De forma nenhuma. De forma. Conseguimos entender isso? Não conseguimos. Um homem servo, eu conheci ele, pregava, tinha uma graça de Deus e veio o Alzheimer. Deus poderia ter evitado? Claro. Mas quem vai entender isso? Ninguém entende. E acabou se suicidando com a perfuração de uma caneta debaixo do pescoço. Uma coisa estranha. Estranha. Não... Você tenta entender isso? Não tenta entender. Não tenta entender. Estranho. Até hoje a família, né? Isso já passaram 30 anos, 32 anos. Ninguém entende isso. Ninguém entende isso. Aí, para a viúva, a única coisa que eu pude dizer para ela, minha irmã, lê Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Ela se conformou quando leu esse texto. Deixa eu ler para vocês, né? Esse texto ele fala de coisas quando a gente não entende, que a gente quer dar sentido a muita coisa na vida, não é verdade? Não, Senhor, eu estou te servindo, eu estou pagando preço, né? Olha o negócio do pagar preço. Vou falar para vocês que isso não tem coerência bíblica, tá? Estou fazendo a coisa direitinho, estou fazendo a coisa como agrada o coração de Deus. Mas esse texto de Eclesiastes 11:5, ele cala a nossa boca. Né? Ele coloca um tapa na nossa boca, um tapa-boca que a gente fica sem o que dizer. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. Eu, quando li esse texto há 45 anos aproximadamente, eu fiquei bem surpreso, bem surpreso. Olha só. Assim como tu sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Que grande verdade. Está provado que a meteorologia consegue prever o chuva, neve, furacão, tufão, tornado, o que você imaginar. Mas a meteorologia, só você pesquisar isso, não consegue descobrir a procedência do caminho exato do vento. A velocidade, sim, mas a procedência, não. Até algumas previsões dizem que o vento está de sul para nordeste ou de norte para sudoeste. Mas o caminho exato, a meteorologia nunca conseguiu descobrir. Que mistério! Uau!
Outra coisa que está constatado na ciência. A ciência já estudou o corpo humano de cima a baixo, mas não consegue entender ou detectar o momento exato que os ossos são formados no feto de uma mulher grávida. A ciência não consegue saber isso. O momento exato, impossível. Está lá o feto, ele aparece, se desenvolve, cresce, mas os ossos, a ciência não descobre. Até hoje é um grande mistério. Mas está tudo aqui escrito na Bíblia. Não é? Assim como não sabe nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Que fantástico isso, gente. Então, baseado nessas duas situações que a ciência já comprovou, assim também não sabes as obras de Deus. Tenta entender o que Deus faz. Você fica doido, você fica louquinho. Tenta colocar lógica no absurdo que Deus faz ou no absurdo que Deus permite. Porque tem coisas que Deus faz e tem coisas que Deus permite. Exemplo, Deus pode permitir o mal acontecer na minha e na sua vida, sim ou não? Pode, está na Bíblia. Não, Senhor, eu estou te servindo, eu estou direitinho na tua presença, mas isso não nos isenta de termos o mal sobre nós. Não nos isenta de termos problemas, enfermidades, termos tragédias. Isso é uma teologia totalmente antibíblica e herética. Alguém dizer, eu estou fazendo tudo direitinho, então eu não posso ser alvo de problemas. É tudo o contrário. Começa a fazer tudo direitinho, irmão Kleber. Começa a fazer tudo direitinho, irmão Fábio, irmã Viviane. Começa a fazer tudo direitinho. Não se escandalize que eu estou falando, não, que eu posso provar aqui, ó. Começa a estar no centro da vontade de Deus. Começa a agradecer a Deus. Começa a agradar o coração de Deus. Começará tudo dando errado. O negócio fica... Gente, o negócio fica feio. Por isso que quando a gente passa a luta, as primeiras pessoas que vão esticar o dedo contra nós são aquelas que estavam algumas pertinho de nós. E olha que engraçado, Deus permite para a gente conhecê-las. Você convive com uma pessoa há 15 anos e pensa que ela é o teu maior irmão em Cristo, mas na hora da dificuldade, do aperto, do absurdo, aí você vai descobrir quem ela é de fato. Não se trata de julgar, entende, irmãos? E Deus permite isso é para revelar o oculto e o escondido de alguns corações. Por isso que quando eu sofro uma decepção, para mim é uma grande escola, porque Deus então está me dando um livramento de continuar convivendo com alguém que não vai contribuir para o meu crescimento espiritual. Eu convivi 15 anos com um pastor e, num dado momento, Deus permitiu, no momento da minha luta, de uma tribulação minha pessoal, isso há alguns anos atrás, que revelasse o conteúdo do coração dele. Aí eu conheci a pessoa dele de verdade. Falei, enganoso é o coração humano e mais desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então eu agradeci a Deus. Foi difícil, machuca, mas você cresce muito a olhar mais para ele do que olhar aqui para baixo. Guarda isso não é um desabafo não, gente. Nós estamos estudando a Bíblia. Quando estamos no centro da vontade de Deus, as coisas vão ficar bem apertadinhas, mas aí você vai conhecer duas coisas: o cuidado de Deus e o cuidado dos verdadeiros irmãos que vão estar com você até o fim. E não é para a gente ficar com raiva daqueles que não são verdadeiros, é para a gente orar também por eles, porque eles poderão passar lá na frente uma experiência mais apertada do que a sua. 5 minutinhos, já vamos terminar. 5 minutinhos, nós vamos terminar. Deus, então, não aprova o suicídio, mas olha só. Nesse texto que nós estamos lendo, diz assim, se a gente pega Mateus 27, versículo 5, e Lucas 10, 37, o que vai acontecer? Retirou-se e foi enforcar-se. É o que diz Mateus 27, 5. Concorda? Mas olha o que diz Lucas 10, 37. Vai e faz da mesma maneira. Se eu pegar os dois textos e juntar e interpretar o meu bel prazer, eu vou apoiar o suicídio. Está percebendo como o negócio é perigoso? Então, não podemos interpretar nenhum texto isolado ou mal conjugado. Quantos de vocês perceberam isso aqui? Está percebendo?
Se eu pego os dois textos junto e dou uma interpretação única, então estou dando uma interpretação totalmente errada, fora de contexto. E tirou-se, foi se enforcar, vai e faz a mesma coisa, faz a mesma maneira. Não, 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 não. Temos que ter muito cuidado com isso. No contexto bíblico, eu vou terminar agora, tá? Deve levar em conta o seguinte: o contexto geral, o contexto imediato, o contexto remoto, o contexto referencial, o contexto histórico e o contexto literário. Essa vai ser a minha e a tua tabuada da hermenêutica. Não esquece disso. Eu ia corrigir hoje um exercício, mas a gente vai corrigir tudo junto na próxima aula. Então, trabalhinho de casa. Você vai ler a página 6, página 7, página 8, página 9, 10 e 11. Então, da página 6 à página 11. Trabalhinho de casa, se eu não dei, eu vou repetir. Página 11, 12, 13, 14, 15. Aí você leia também a 15 e 16. Aí o trabalhinho da 17, 18 e 19 a gente vai corrigir tudo na próxima aula. Na próxima aula vamos ter muita atividade. Vou repetir, então. Vocês vão ler da página 6, à página 11. Anotaram? Da página 6 à página 11. Depois vão saltar da página 15 à página 17. Tudo leitura, leitura. E o trabalhinho, que são os exercícios da página 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19. Pastor, é muita coisa. Não, é muita coisa. Se você ler com atenção as páginas que eu estou lhe dizendo e fazer os exercícios, tranquilamente você vai fazer, ó, um piscar de olhos. Mas depende de você se organizar. Eu trabalho muito. Exato, irmão Fábio. Olha lá, irmão Fábio já fez, já tá, olha lá, olha lá, ó. Mas se você não fez, você tem mais uma chance de fazer, tá? Você vai dizer que é muita coisa? Não é, irmãos, não é muita coisa, porque isso aqui é uma chave. Se você quer definitivamente aprender a interpretar o básico, porque isso aqui não é uma aula avançada de hermenêutica, isso é algo bem básico, a palavra de Deus, tá? Você tem que fazer esse esforço. Essa é uma das matérias mais difíceis do básico em teologia, mas é uma das mais importantes. Se você não tiver essa chave, não é que eu queira desanimar você, não. Eu acho que você tem que parar o carro e dizer aonde eu estou. Se você não parar o carro e observar que essa matéria ela é de enorme importância. Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quantos? Isso. Você não pode entrar na sua casa sem uma chave. Como é que você vai entrar na Bíblia sem entender o uso dessa chave? Não tem sentido. Então você está usando a Bíblia para qualquer outra coisa e você nunca vai entender a Bíblia no seu exato conteúdo sem conhecer primeiro esta chave. Amém? Todos entenderam? Entenderam as páginas dos exercícios e as páginas que devem ler? Todos entenderam? Eu conto com vocês, gente. Leiam com atenção, com calma, façam os exercícios. Então, na próxima aula, a gente vai bater bastante na correção dos exercícios, e aí a gente vai continuar falando sobre todos estes 6 contextos. Vocês vão ver como é impressionante conhecer a base, pelo menos a base desses 6 contextos. Aí, todo e qualquer texto da Bíblia que você for ler, você já vai ter uma luz muito mais ampla, muito mais forte para você entrar na profundidade e interpretar corretamente a palavra de Deus. Amém? Perguntinhas, irmão Kleber, irmã Viviane, irmão Fábio.
Nenhuma? Tá tudo tranquilo por enquanto? Isso. Na próxima aula eu quero acreditar que aí vão vir algumas dúvidas por causa até mesmo do teor dos exercícios que vocês estarão fazendo. Vamos agradecer a Deus por esta aula, né? Repito uma vez mais, se chegarmos a ter um aluno aqui na telinha, lamentavelmente acabamos com a turma da quinta-feira, mas estando em 2, né? Seja irmão Kleber, irmão Fábio, hoje irmã Viviane, graças a Deus pôde estar conosco, algumas dificuldades, continuaremos, mas que Deus nos ajude. Se chegarmos até um só, então teremos mais condições de prosseguir, né? Talvez no caso do irmão Fábio, ele poderia vir para outro dia da semana, mas não igual o Kleber, que só pode nesta turma da quinta-feira. Então vamos continuar orando para Deus mandar aluno, gente. Não está fazendo muito sentido, não. A turma da segunda está crescendo, a turma da terça está crescendo, a turma da quarta está crescendo. O que está acontecendo com a turma da quinta? Eu não sei, é mistério. É mistério, mas vamos estar orando, né? Vamos continuar batendo na porta da oração até Deus despertar algum coração, né, que possa vir estudar. Eu lamentei muito essa saída dos irmãos, essa retirada tão brusca que, confesso, me deixou bastante triste, mas Deus, nosso Deus, sabe de todas as coisas e o porquê de tudo isso. Nós vamos agradecer a Deus, orar a Ele, tá? Agradeço o esforço do irmão Kleber, do irmão Fábio, obrigado, irmã Viviane, também pelo seu esforço. Deus abençoe, recompense a senhora, abençoe poderosamente a sua vida, a sua família e mantenha a senhora animada, animada mesmo, para não perder o foco e avançar na graça e no estudo da Sagrada Escritura para maior crescimento. Vamos pedir, irmão Fábio, nos dirigir uma palavra de oração, nos despedindo e agradecendo pela aula de hoje. Irmão Fábio, por gentileza. Soberano Deus e eterno Pai, Deus maravilhoso e santo, nós louvamos o teu nome, Senhor, nesta noite. Graças te Por damos. todos os teus benefícios, Senhor, para conosco. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, nosso Aleluia, Senhor. glória a Deus. Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esta aula, pela vida, Senhor, dos nossos irmãos que participaram, irmã Viviane, irmão Kleber, Senhor, vida do pastor Luiz, sua casa, sua família, sua esposa. Aleluia. Queremos colocar, Senhor, a sua saúde nas tuas mãos. Ó Deus, ele está, Senhor, nas tuas mãos, ele está no controle do Senhor. Graças E te tudo damos. aquilo que ele precisa passar, Senhor, procedimento médico, medicamentos, ó Deus, sabemos, Senhor, que ele está direcionado pelo médico dos médicos, que é o nosso verdade, Senhor Deus. Jesus. Ó Pai, que o Senhor continua abençoando, guardando, protegendo ele e sua casa. Ó Deus, te peço também que o Senhor possa, Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor, Aleluia. Deus, incomodar pessoas, Senhor, que saíram ou aqueles que têm vontade, que eu quero profetizar que o telefone vai tocar. O telefone Glória a vai Deus. tocar e Glória a pessoas Deus. irão estudar a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu louvo por esta noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso muito obrigado. Você que já pagou a sua mensalidade do mês de agosto. Se você ainda não o fez, por favor, lembre-se, até o dia 30, até a próxima terça-feira, será bem recebido, porque definitivamente a nossa escola está precisando, estamos já, infelizmente, com algumas dificuldades, né? Então, por favor, se você ainda não fez o seu pagamento do mês de agosto, faça até o dia 30, porque realmente a escola está precisando para a gente dar continuidade aos nossos projetos. Muito obrigado, Deus os abençoe. Nosso lema para terminar: seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Eu diminua. E a Deus damos o quê?
a honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus os abençoe, até a próxima semana, já sendo 1º de setembro, isso, 1º de setembro, já estaremos aqui de volta, debaixo da poderosa mão de Deus. Muito obrigado, bom descanso, uma boa noite, um ótimo final de semana e até dia 1º de setembro, se Deus quiser. Paz do Senhor a todos. Muito obrigado.